Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo Larissa. Eu acabei de criar esse canal aqui. Eu acho que vai ser um meio de alcançar vidas, de levar a palavra de Deus para pessoas que estão precisando escutar uma palavra de conforto, uma palavra de fé, de ânimo. Não sou nenhum especialista, não sou pastora, não sou nada. Sou filha e serva do Senhor, aprendendo a cada dia conviver com a sua presença, a buscar mais e mais a sua presença para ter entendimento da vida, para ter entendimento dos meus caminhos, do meu propósito. Então eu creio que juntos vamos compartilhar experiências, compartilhar sobre a presença, sobre o nosso propósito. Eu espero poder ajudar vocês aqui de alguma maneira e deixem aqui embaixo os comentários se vocês gostaram, o que vocês não gostaram, sugestões e vamos pra frente, né? Eu tava aqui orando, lendo a palavra e o Senhor me deu assim uma luz, vamos gravar um vídeo pro YouTube. Nunca gravei, não tô fazendo de forma profissional, tô com um tripé e meu celular. Eu acho que quando há um propósito de Deus, a gente tem que simplesmente obedecer. Então é isso. Hoje eu quero falar sobre o processo, né? E o nosso propósito. Porque virou até clichê, né? Viva o processo. Todo processo tem um propósito. E sim, eu creio que em todo processo há um propósito. Se visualizarmos todas as pessoas, todas as grandes pessoas da Bíblia que alcançaram grandes propósitos, grandes reinados, todas elas passaram por um processo de aprendizado, um processo de amadurecimento, um processo de crescimento. Eu acho que o Senhor, Ele nos prepara, né? Porque se Ele nos desse tudo que pedimos, talvez nos perdêssemos no meio do caminho. Talvez não, com certeza, né? Porque imagina, às vezes você pede algo e lá na frente você fala assim, graças a Deus que Deus não me deu. Porque se te desse, você não estaria hoje onde você está. Ou amanhã não iria alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Então que a gente tenha a capacidade, a maturidade de entender que às vezes o Senhor ele não nos dá coisas, não realiza algumas coisas que pedimos porque Ele tem algo muito maior, né, para nos dar. Eu tenho certeza disso. Eu já pedi muitas coisas que o Senhor não me deu, mas pouco mais adiante Ele me deu coisas melhores. Então, assim, também tenho muitos processos. Vivo coisas assim que eu não entendo, mas eu creio que Ele com certeza tem o melhor. Eu vou ler aqui uma palavra que está em Daniel. Aliás, eu não vou ler muito, tá? Eu quero que vocês leiam Daniel 3 por completo. Pode ler inteiro. Pode estender para o 4, é uma história muito bonita. Mas eu vou dar uma resumida em alguns versículos para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Daniel 3, ele fala sobre a estátua, né, que o rei Nabucodonosor ele criou e ordenou que todos num determinado tempo e horário adorassem aquela estátua. E havia 3 servos do Nabucodonosor, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não corresponderam a essa vontade dele, do rei. E aí um encarregado foi lá e falou para o rei, olha, rei, nossa, é muito difícil, a gente corta. Sadraque, Mesaque e Abidnego não estão obedecendo. E aí o rei, enfurecido, né, foi lá questionar eles. E eles falaram assim, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha,
ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. E o rei ficou super enfurecido e ordenou que os 3 fossem jogados na fornalha, que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, né, para não ter chance dele sobreviver. E assim fizeram. Quando jogaram, a fornalha estava tão quente que os soldados, inclusive, morreram. E minutos depois, Nabucodonosor observou 4 homens voltando. E aí ele falou assim: de repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com o filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde para a porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram no meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governantes e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia os tocado. Nem o fio da cabeça deles estava chamuscado e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer havia cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto. Se qualquer pessoa, não importa sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus deles, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. E eles foram promovidos a cargos ainda mais elevados. Então, essa é uma história que eu quero que vocês leiam depois mais profundo para poder entender. Eles tiveram uma fé tão grande no nosso Deus que Deus poderia não ter livrado, mas livrou eles, porque eu não sei, não importa o que a gente esteja passando, eles nunca ficaram falando que Deus faz isso, eu faço aquilo, não. Eles tiveram um processo dele, Deus honrou eles em público, assim como outras pessoas grandes da história, como José foi jogado ao poço, Daniel na cova dos leões, Jesus foi crucificado. Imagina se Jesus, ele simplesmente falasse: Deus, eu não quero passar por esse processo. A gente não ia estar aqui. Então, todos viveram o seu processo. Todos. E seus nomes foram exaltados. Mas o mais importante, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, não importa qual processo você esteja passando hoje, dobre o seu joelho, ore e confie. Tenha fé de que é apenas um processo e que o Senhor está te preparando para algo melhor. Porque imagina se Deus desse algo grande para nós e nós não estivéssemos preparados para receber aquilo. Não teríamos estrutura física, espiritual, sabedoria. E assim não conseguiríamos viver o plano do Senhor. E quando o Senhor ele nos dá uma dificuldade muito grande, que a gente para e fala: meu Deus, eu não estou suportando mais viver isso. Por que eu estou passando por isso? E o Senhor ele fala: espera só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, pois eu estou te fortalecendo, porque aquilo que eu tenho preparado para você é tão maior do que isso, que você vai suportar qualquer coisa. Ele está criando raízes. Raízes. Quando você vive um processo que você não entende o porquê você está passando,
é o Senhor criando raízes para quando lá na frente Ele te der coisas maiores e a tempestade vier, a sua raiz está firme, firme. Vai balançar, mas não vai sair do lugar. Eu creio em nome de Jesus. Tem mais uma palavra que eu separei aqui em 2 Coríntios 4:16. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhemos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, eu profetizo na sua vida, na minha vida e na vida de quem está vivendo um processo. Isso não durará para sempre, porque a glória que está por vir será muito maior e o nome do Senhor ele será glorificado. Então, mantenha-se. Pausa. Cortei. Voltando ao fio da meada, o Senhor ele está te preparando. A glória que está por vir será muito maior. E é de maior interesse dele que você vença para que o nome dele seja glorificado. Então mantenha-se firme. Firme, não desista do seu propósito, não desista dos planos do Senhor. Não ache que está demorando. O Senhor ele está te preparando, te fortalecendo. Continue orando, continue louvando, continue glorificando o nome dele, porque ele vai te honrar. Mantenha os seus pensamentos e os seus olhos ligados no Senhor e não no que você está vivendo hoje, porque é apenas um processo. A vitória é certa. Então mantenha os seus olhos fixados no Senhor. A partir de hoje eu vou tentar gravar um vídeo, pelo menos um vídeo por semana, sobre devocional, sobre a palavra, sobre os meus pensamentos a respeito. Eu creio que algumas pessoas precisam ouvir algumas coisas, então eu me disponibilizo para o Senhor me usar naquilo que Ele quiser. Eu me disponibilizo para o Senhor, para o Espírito Santo agir através da minha vida. E eu espero que através da minha vida muitas pessoas sejam consoladas, suas esperanças sejam renovadas em nome de Jesus. É isso, galerinha. Um beijo grande. Se você gostou, curte, compartilha e segue. Ativa o sininho, eu acho que é aqui. Ativa o sininho e fica ligado nos próximos vídeos. Beijo!